Dr. Márcio, então, entrando no tema, eu sei que muitas vezes a gente fala de voto, né, se discute, se debate com relação ao voto, se fala de voto branco, voto nulo, enfim, mas nunca a gente entra no assunto da história do voto, né? Esse voto foi sempre garantido, foi sempre fácil votar. O que aconteceu? Você pode nos relatar um pouquinho como é que foi essa caminhada, um pouco da história do voto no nosso país? Claro, realmente, nem sempre foi assim, né? Tão fácil votar como é hoje. A história é um pouco longa, mas farei um breve resumo aqui para a gente se situar, né, no momento mais recente do Brasil. A primeira eleição que se tem notícia, segundo a história, ela aconteceu em 1532, ainda quando existiam as capitanias. Então teria sido na capitania de São Vicente. Bom, pulando um pouco mais, já há alguns anos, no período no Brasil Império, nós temos duas, de 1822 a 1889, nós temos duas datas, acho que importantes aí. 1824, a primeira Constituição do Brasil, então, voto para homens, apenas homens, né, com 25 anos, e tinha que ter uma determinada renda, tinha que comprovar uma determinada renda. Então, claro, só pessoas que tinham realmente, né, só a elite votava. Ali era uma eleição bastante indireta, né, porque os representantes eles votavam em outros representantes da comunidade e estes, por sua vez, elegiam, então, né, as pessoas para o parlamento, né. E outra data também, ainda no Império, é 1881, que foi a criação da Lei Saraiva, que ali se criou o título eleitoral. Tá? Ainda ali o voto, ele era para homens com mais de 25 anos, né? Também tinha que ter determinada renda, continuava esse critério. Na época se estimava que pouco mais de 1% da população tinha o direito ao voto. Então, né, uma parcela ínfima da população podia votar. Passando já para o período do Brasil República, 1891, então, primeira Constituição, né, depois na República, o voto passou a ser para maiores de 21 anos. Né, e eleições diretas. Primeira eleição, daí se previu a primeira eleição direta. Que aí desculpa interromper, que aí as eleições diretas, então no caso as pessoas passaram a ter o direito de votar diretamente no candidato. Exatamente. Então a primeira eleição direta para presidente foi em 1894 e que foi eleito então o presidente Prudente de Moraes. Então foi ali a primeira eleição direta que o Brasil teve, primeiro presidente, né, que nós tivemos eleito de forma direta. Muito bem, então passamos aí um bom tempo até a poder votar diretamente nos nossos representantes. Né? Dr. Márcio, o senhor se referiu aí nesse seu apanhado geral, né, que antigamente quem tinha direito a votar eram só quem tinha comprovação de renda, determinada renda, e os homens, né? A partir de que momento, né, enfim, que esse direito foi ampliado, né, as mulheres, a gente sabe que a luta das mulheres hoje por igualdade, enfim, ela ainda permanece, ela ainda existe em todos os ramos da sociedade, em todos os lugares, e sabe-se também que o direito ao voto da mulher foi conquistado muito depois do voto do homem, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa questão. Claro. A mulher, né, só pode ter direito ao voto em 1932, né, com o primeiro Código Eleitoral que a gente teve. Naquela época ainda a mulher, ela tinha, em 1932, né, ela tinha que ter autorização do marido, né, e as viúvas com renda, né, podiam votar. Mas pelo menos ali não tinha mais distinção de sexo, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então foi uma data importante para a mulher, porque, né, ela conseguiu garantir o direito ao voto nesse ano. 1965, então, né, já
com outro novo Código Eleitoral, o voto passou a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Né? Mas a obrigatoriedade do voto ele iniciou em 46 com a Constituição de 46. Então ali foi o voto obrigatório. 65, né, a idade reduziu para 18 anos. Antes disso era facultativo. Né? Exatamente. Era mais difícil e facultativo. Claro, e aí só quem tinha interesse votava realmente, né? E elegiam realmente, né? Normalmente ficava restrito a poucas pessoas, né? Que conseguiam ter acesso a alguma legislatura, né? Tanto no parlamento quanto para também cargos executivos, né?